Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 26/8, né, de 2020. Vamos iniciar aí a segunda aula nossa, né, da disciplina de saneamento básico. Semana passada a gente iniciou falando um pouco sobre a disciplina, como é que seria trabalhado, fizemos uma introdução sobre o caminhamento da nossa disciplina e hoje a gente inicia aí as atividades, né, propriamente ditas. A gente pode colocar aí que hoje que a gente começa a falar mesmo sobre a nossa disciplina, tá bom? Bom, deixa eu retornar aqui. Antes da gente iniciar, né, para quem não estava na aula passada, ou a gente pode estar começando aí, a gente falou um pouquinho da questão da avaliação, né, dos 4 pontos aí de tarefas, 5 pontos, né, de tarefas e 5 de prova. Falamos um pouco de alguns livros, de algumas questões relacionadas aí à nossa disciplina, e iniciamos aí uma introdução ao saneamento básico, as questões de saneamento no mundo e tudo mais, beleza? Eu mandei um artigo para vocês. Esse artigo, ele trata da questão do saneamento em Rondônia. Esse artigo ele é de 2014, então ele trata de como que estava o saneamento em Rondônia em 2014. É o mais recente que a gente tem. Claro que de 2014 para cá houve muitas melhorias por parte das prefeituras em geral, né? Então, alguns municípios que tem nesse artigo já deu uma melhorada, tá? Que não está muito melhor do que está nesse artigo. Então, eu peço para vocês darem uma olhadinha aí. Como é que é esse artigo que eu mandei para vocês? Ele trata do saneamento básico dos 15 maiores municípios do estado de Rondônia. Então, ele pega lá as 15 maiores populações, né, do estado de Rondônia e faz uma análise de como que está a questão da água, do saneamento, a parte de coleta de esgoto e, principalmente, água e esgoto. A questão da coleta de lixo, que entra também na parte de saneamento, não foi estudada nesse artigo. Então, só para a gente comentar um pouco, vocês vão estar olhando aí, eu mandei no grupo aí para o Júnior, acho que ele deve ter compartilhado com vocês. Quem são esses 15 municípios, né, que foi feito o estudo? Esses municípios são Alta Floresta, Ariquemes, Cacoal, isso por ordem alfabética, né? Alta Floresta, Ariquemes, Cacoal, Espigão do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho, Nova Mamoré, Ouro Preto, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé e Vilhena. Alguns desses municípios são abastecidos pela CAERD, o seu sistema de coleta de água e esgoto, e outros pelo SAAI, tá? Então, nós temos essa divisão aí. Desses 15, 12 são CAERD e 3 são SAAI, que é o Sistema Autônomo de Água e Esgoto. E a CAERD, que é a Companhia de Água e Esgoto também, né? E assim, gente, só para a gente falar, a gente vai voltar a falar mais sobre esse artigo aí, né? Trata aí da questão de água tratada, né? Da questão do esgoto. Então, só para a gente ter uma ideia aí, com relação à água tratada que é disponibilizada para a população, tá? No caso dos 15 municípios que foram estudados, tá? Chegaram-se à conclusão que 44,7% da população total, ela tem água, tá, tratada dentro desses 15 municípios. Claro que quanto mais pequeno vai ficando o município, não vai mexer muito nesses valores, porque aí a população é menor. Pode ser que tenha município bem pequeno que tenha ali um sistema de água tratada para toda a população, mas, em geral, a tendência é aqui em Rondônia, os municípios menores, não ter água tratada. Às vezes o pessoal coleta de poço, às vezes tem, mas não atende toda a população. Então, às vezes acontece da pessoa da casa não querer a água tratada, né, pelo fato de ter um custo a mais de estar pagando, prefere pegar água do seu próprio poço. A gente vai comentar sobre isso, tá? Então, dos 15 municípios do estado de Rondônia, aproximadamente 45% dessa população que tem nesses 15 municípios não
somente 45% dessa população tem água tratada. Ou seja, 55% das pessoas não chega água nas suas casas. Isso é um dado de 2014, tá? Vamos dizer que hoje aí deve ter dado uma melhorada aí de uns 5%. Não foi muito mais do que isso. A gente sabe que obras de saneamento é uma coisa que vai mudar do dia para a noite. E isso é uma obra muito cara, gera bastante custo. E querendo ou não, não é toda a prefeitura que investe. Como a gente comentou na aula passada, o saneamento não é algo visto como algo que traz voto, né? De modo geral, inclusive pode trazer até negativa da população. Porque como a gente tem ruas em Rondônia feitas sem saneamento, ruas que foram asfaltadas, que embaixo não tem tubo de nada, no máximo a água mesmo, e quando vai abrir um saneamento numa cidade, tem que abrir asfalto, cortar a rua que já estava bonita ali, tudo certinho, e aí gera aquele monte de transtorno, tem que desviar de uma rua para outra, poeira, buraco que fica mal fechado, estoura cano, enfim. Então, existe um monte de transtornos que é gerado, e muitas vezes os líderes, aí, os prefeitos, eles não têm muito interesse em atuar nessa área de saneamento, apesar de que existem leis que foram implementadas aí desde 2007 para cá, e em 2011 uma outra lei que obriga, né, ou pede para os municípios, exige que tenha saneamento básico de forma efetiva. Então, há o atendimento da lei que a coisa começou a mudar. Mas até o ano de 2014 já existiam essas leis e a coisa não tinha mudado muito do que era o Senai. Então, a gente espera que nesses últimos 6 anos, né, após esse estudo que eu mandei para vocês, tenha dado um salto melhor aí. Mas a gente sabe que a coisa não mudou muito desses valores, desses dados que está aí. Então, só para vocês terem uma ideia, 45% da população de Rondônia, desses 15 municípios, são atendidos com esse serviço, que é a água tratada. Apenas o município de Vilhena, que é um município ao sul do estado de Rondônia, tá, que tem índice superior a 90%, ou seja, o município de Vilhena atende 98% da sua população com água tratada. É o município que tem o melhor valor, inclusive acima da média nacional, tá? A média nacional o valor fica aí 83%, ou seja, 83% dos brasileiros têm acesso a abastecimento de água tratada. Isso com base na média nacional. Por que a média nacional? A média nacional pega todos os estados, todos os municípios. Claro que vai ter município que esse valor é muito baixo, tem município que tem muita população, como São Paulo, ou os municípios do estado de São Paulo como um todo, que praticamente todos os municípios têm acesso à água tratada em mais de 90%. Então, por serem municípios que tem muita gente e ter esse serviço disponível, acaba que puxa bastante para cima essa média nacional. Mas, em geral, os estados da região norte aqui são estados que têm valores muito abaixo da média nacional, tá? Mas também são estados que têm pouca gente, né? Não tem tanta população quanto o sudeste. Bom, para a gente iniciar a nossa aula aí, né? Então, a gente sabe que essa é uma situação preocupante em termos de acesso ao abastecimento de água, tá? E aí eu pergunto para vocês, será que esses valores para Rondônia, que a gente sabe que são valores não muito agradáveis, somente 45% da população de Rondônia tem acesso à água, tá? Somente 45% da população de Rondônia tem acesso à água. Vamos dizer que hoje melhorou um pouquinho, está em torno de uns 50%. Às vezes a gente olha isso com maus olhos, né? Mas eu vejo isso com bons olhos, tá? Que quanto mais ruim tiver a situação de Rondônia, mais serviço tem para vocês. Essa é uma realidade, tá? Então, a gente sabe que Rondônia carece de obras em todos os sentidos. Obras de saneamento, obras de estruturas em geral, civil, em todos os ramos da engenharia, né? Na zona rural também tem muita demanda por construção de silos, é um mercado aí que está crescendo muito agora aqui em Rondônia, com o avanço da soja, então existe muito profissional da área de engenharia civil se especializando em silos, em sistemas de tratamento em áreas de zona rural, tratamento de lodo, de resíduos, de esgoto, de curtume, de frigoríficos, de laticínios, então é um outro ramo muito interessante que existe aí no campo da engenharia civil e da engenharia sanitária e ambiental, né, que a engenharia ambiental, ela sai da engenharia civil, de alguma forma.
Então, existe um mercado, um leque muito grande de atuação nessa área ambiental e na área, claro, não só na questão do tratamento desse material, da parte toda sanitária da coisa, mas sim da parte da construção mesmo, da parte civil, da estrutura, da obra, como é que tem que ser feito os tanques, como é que tem que ser feito os sistemas de tratamento. Então, é nesse sentido que a gente coloca aí para vocês e chama a atenção de vocês a questão desses projetos, tá? De conhecer esses projetos e se habilitarem mais, porque é um ramo que vai crescer muito ainda no estado de Rondônia, porque se somente 45% da população tem acesso à água, vamos dizer que hoje tem uns 50%, aí, que aumentou um pouquinho, que esse dado é de 2014, vamos dizer que hoje tem 50%, então só vai atender a metade da população de Rondônia, a água que tem hoje. Ou seja, nós temos 50% com toda a história de Rondônia, desde lá da década de 80, 70, 80, quando começou, já se passaram mais de 30 anos, 40 anos praticamente, e só temos 50% da população com acesso à água. Significa que no cenário futuro aí, nós temos ainda como atender mais 50% dessa população com os trabalhos de engenharia com essas prefeituras. Isso a gente coloca a questão de licitação, a questão da obra como um todo, não só a parte da construção, mas todo o trabalho da construção, da licitação, do projeto, da construção, da execução e do acompanhamento, porque esses projetos na área ambiental não são projetos que só vai construir e virar as costas, eles têm todo um acompanhamento, que existe um tratamento, é uma coisa contínua. Inclusive, tem as questões das manutenções também, tá? Tanto de tubulação quanto de estruturas e por aí vai. Então, é algo que a se chamar a atenção, o mercado de trabalho que a gente tem pela frente aí com esses números ruins de Rondônia, tá? São números ruins para o Estado, para nós como população, mas são bons para vocês que estão se especializando aí nessa área aí, beleza? Só para a gente comentar mais um pouquinho sobre esses valores, né, desse artigo que eu mandei para vocês aí em Rondônia, eu estou fazendo um resumo, assim, só para vocês depois ler e entender mais do que eu estou falando, tá? Dos 15 municípios que foram estudados nesse artigo aí, desses 15 municípios que a gente comentou aí, todos eles estão abaixo aí da média nacional com relação à questão da água, né, como eu falei para vocês. E também todos eles estão abaixo da média nacional com relação a esgoto. Aí que a coisa é feia mesmo, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, em relação à população com acesso à coleta de esgoto, os valores são ainda mais preocupantes. Por quê? Desses 15 municípios, 11 dos 15, tá? Simplesmente não existe esse serviço. Então, veja bem, dos 15 maiores municípios de Rondônia, 15, pegou os 15 que tem mais pessoas, 11 desses 15, simplesmente não existe tratamento de esgoto. Ou seja, somente 4 municípios têm algum serviço de esgoto, tá? A gente sabe que isso melhorou um pouquinho nos últimos 5 anos. Talvez hoje tenham 6, 7 municípios aí. De Paraná mesmo é um que não está nesse estudo. Ou seja, até 2014, de Paraná não tinha nada de esgoto. Começou a ter um esgotinho agora aí, que a prefeitura começou a coletar no centro de Paraná e na Avenida Brasil ali, que tem umas obras ali que foram desenvolvidas. Ou seja, até o centro da cidade tem fossa, né? Fossa comum para captação do esgoto em geral, né? Então, só para a gente ter uma ideia, que a gente comentou semana passada também, desses 4 municípios que têm coleta de esgoto, tá? Cacoal é o único município aí do estado de Rondônia que merece destaque. Em 2014, Cacoal tinha 44% da sua população atendida, né, da área do município, da sua população atendida com o sistema de coleta de esgoto, 44%. Hoje, segundo dados da prefeitura, eu trabalhei na Secretaria de Agricultura lá em Cacoal, na Secretaria de Agricultura, que não tinha relação direta com isso aí, mas a gente tinha relação com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente. Então, a gente conversava com relação a algumas ações que eram trabalhadas, principalmente no campo, com recuperação de áreas degradadas e coisas do tipo, e poda de árvores. Então, o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente consultava muita gente da Secretaria de Agricultura como que ia executar alguns desses serviços no campo e na zona urbana também, principalmente com relação à poda, a roçada de canteira, essas coisas. Então, a gente sempre tinha essa conversa lá entre as secretarias.
E segundo o prefeito, na época era o Padre Franco, né, ele foi bem nesse período aí, de 2014 até 2018, na época eles conseguiram muito dinheiro para trabalhar saneamento, tanto é que Cacoal estava uma porcaria até o final do mandato desse padre, porque fizeram um buraco na cidade inteira para colocar tubo de esgoto, né? Foi algo muito ruim, porque estava tudo mal feito, quer dizer, a obra foi executada, mas a execução do asfalto posterior a essas obras aí de saneamento ficou muito ruim, então ficou um asfalto mal feito, ficou buraco, enfim, a população não gostou e causou bastante transtorno, mas o esgoto ficou instalado. Segundo os dados que a gente tinha aí até o ano de 2018, Cacoal estava com 70% da população atendida com rede de esgoto, né? Então, em 2014 era 44% e veio para 70%, ou seja, mais de 30% da cidade conseguiu ser alcançada, inclusive os novos loteamentos que surgiram, todos eles foram obrigados que foi de 2013, 2014 para cá, começou esse monte de loteamento, né? Então, lá era obrigado a empresa que fez o loteamento já a trabalhar com o sistema de esgoto, tá? Aqui em Paraná, essas empresas, principalmente essa Casa e Terra, que é uma empresa que veio lá de outro estado, acho que é do Pará, se não me engano, essa Casa e Terra, Tocantins, sei lá, são empresas que adoraram vir para Rondônia, porque elas não tiveram a obrigação de, nesses grandes municípios onde tem muita população, não tiveram a obrigação de ter que colocar esgoto, porque se não tinha sistema de tratamento, como é que eu vou obrigar o pessoal do loteamento a fazer um sistema de esgoto? Então, é fossa mesmo. Então, esses bairros aqui em Paraná, Colina Parque, esses bairros todos que surgiram aqui, Parque dos IPs, não sei o quê, todos os bairros novos aqui que surgiu aí há uns 10 anos para cá, nenhum tem coleta de esgoto. Tudo é fossa, assim como a maior parte da cidade. E em Cacoal, não, lá já teve que ter esgoto, porque já tinha a estação de tratamento e os novos loteamentos foram liberados desde que tinha que ter sido feito o sistema de drenagem da cidade, drenagem de coleta de água de chuva e o sistema de esgoto, tá? Então, são duas coisas à parte aí que tem que ser feita. Apesar de que existe o sistema de esgoto unitário, que é tudo junto, água de chuva com água de esgoto das casas, mas aqui em Rondônia, quem faz isso está enrolado, né? Porque aí na época da chuva gera tanta água, tanto volume de água na estação de tratamento de esgoto que não dá conta, né? Pelo nosso estado chover muito. Então tem que ser a coisa separada. Água indo num cano, esgoto vinha voltando em outro, e água de drenagem de chuva indo por outro, tá? Outra tubulação, para não gerar essa mistura aí, porque essa mistura aí causa muito prejuízo. Bom, então só para a gente falar mais um pouco, né, Cacoal hoje tem em torno de, eu não sei se chega a 70%, mas me falaram que 70%, isso dados lá do secretário lá na época, que comentou com a gente. 70% seria o município de Rondônia que mais tem esgoto, né, que mais tem água tratada é Vilhena, e o que mais tem esgoto tratado seria o município de Cacoal, tá, só para a gente ter uma ideia. Então, você imagina, se em 2014 era 44% da população que tinha esgoto, 44%, 45%, depois, o segundo lugar, que é a cidade de Guajará-Mirim, com 5,3%. Olha a diferença da população atendida. E Guajará-Mirim tem uma população muito inferior, bem menor que Cacoal, que chega em torno de 100 mil habitantes. Então, Guajará tem 5,3% da população atendida por rede de esgoto, Rolim de Moura, 2,7%, Porto Velho, 2%. Só que o 2% de Porto Velho, a população de Porto Velho é muito maior, né? Mas, mesmo assim, é uma parcela muito pequena, né, e Porto Velho tem quase 500 mil habitantes hoje, né, 400 e alguma coisa. Então, 2% disso vai dar aí, vamos dizer que tenha 400, vamos dizer que tenha 500 mil habitantes, 2% de 500 mil vai dar o quê? Vai dar 10 mil pessoas, né, então é muito pouco ainda, é bem menos do que a população de Cacoal, que se tiver 100 mil habitantes de Cacoal, se tinha 44%, dava 45 mil pessoas já lá em 2014. E hoje, claro que hoje Cacoal chega nessa porcentagem, Porto Velho ainda está muito atrás, ainda por ser uma capital, né? Bom, em geral, essa situação ela é muito crítica, né? No estado de Rondônia, é ruim, causa problema, causa doença, causa danos, no entanto, é um cenário favorável para quem vai se especializar a atuar nessa área de esgoto, tá? Quem vai trabalhar com isso, mexer com obras de drenagem,
E eu digo para vocês que, na maior parte das vezes, as tubulações, tanto para volume de água de drenagem, quanto para água de esgoto, são mal dimensionadas, são tubulações pequenas, em geral. Para o esgoto de Rondônia, quase sempre é mal dimensionado. Gera sobrecarga no sistema, gera estouro de tubulação, gera um monte de trabalheira que depois a companhia tem que ir lá e refazer alguns trabalhos. É mal dimensionado. Os cálculos, as formas que são feitas, são baseadas em estudos de outras regiões do Brasil e não adequam-se à nossa região, que chove muito mais e tem outros volumes gerados aí que acaba sendo problema, tá? Bom, então, continuando aí, né, ainda falando sobre esse artigo aí, que é algo que a gente coloca, tá? Só para vocês terem uma ideia do total de água mandada para a população. Aí, boa parte dessa água volta na forma de esgoto. Beleza. Então, em geral, isso em Rondônia, isso a nível de Brasil, se você manda 100 litros de água para uma casa, geralmente essa casa ela vai voltar ou vai gerar de volta 80 litros de esgoto. Ah, mas como, professor? Se eu mando 100 litros, não era para gerar 100 litros de esgoto? Não é bem assim, tá? Só para a gente ter uma ideia, eu vou até compartilhar um dado com vocês aqui, para vocês entenderem melhor esses valores. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, por que será que não volta a mesma quantidade? Alguém pode me dizer por que eu mando 100 litros de água para uma casa e esses 100 litros não volta pelo esgoto? Se perde no solo e vai lavar alguma área, alguma coisa? Bem isso aí. Então, nem tudo vira esgoto, exatamente. Água que evapora, lava uma área, lava um carro, água uma planta. Então, isso daí são perdas que existem naturalmente. Geralmente é 20%, tá? Em geral, a nível de Brasil é 20%. Então, você manda lá 100 litros de água limpa para uma casa, volta ou vira esgoto em torno de 80. 20 litros acaba se perdendo aí nas chamadas águas de evaporação e por aí vai. Esse valor aí que vocês estão vendo aí é o total de metros cúbicos por ano de volume de esgoto gerado, tá? Volume de água que a população consome, volume de esgoto gerado, volume de esgoto coletado e, por último, o volume de esgoto tratado. Vocês estão vendo aí a imagem, né? Bom, então olha só, por ano consome-se de água 38 milhões 334 mil,6 metros cúbicos de água, isso por ano, tá? Então, desse volume gerado, para esses 15 municípios que foi estudado, desse volume gerado aí, 30 é o que vira esgoto. Então, se você fizer uma divisão aí, 30 para 38, vai dar em torno de 79%, 80%, essa conta aí. Pode fazer aí, não vai estar muito diferente da média nacional, tá? Então, 79, alguma coisinha, 80% vai ser o total dessa água aí que volta na forma de esgoto, tá? Uma água que vai limpa e volta suja, tá? Claro que dessa água, uma boa parte vai para a fossa, outra parte vira esgoto. Esse esgoto que é gerado, tá? Se você pegar aí, dentro do total, né? Quanto desse total de volume de esgoto gerado vira volume de esgoto coletado? E quanto desse coletado vira esgoto tratado? Então, essa que é a questão. Nem todo esgoto também coletado, ele é tratado. Então, aqui em Rondônia, a coisa acontece dessa forma. Você pega aí, ó, 2.689.000,37. 2 milhões, deixa eu colocar aqui, ó. 2.689.000,37, que é o volume de esgoto coletado, dividir pelo volume de esgoto gerado, que é 30.987,6. Fazendo essa conta aí, nós temos aí um total de 8%. 8,67%. Deixa eu ver se eu fiz certa a conta, acho que é isso mesmo. 2.689,37 dividido por 30.987,6. Então,
8,7% é do volume gerado, ele é coletado, tá? Então, você imagina, a cada 100 litros de esgoto gerado em Rondônia, somente 8,7 é usado e vai ser tratado. Quer dizer, que é gerado e que é coletado pelas tubulações, tá? Que tem um tubo lá que coleta e vai para algum canto. Claro que esse que não é coletado, ele vai para onde? Ou ele está sendo descartado diretamente dentro de um rio, ou ele está indo para uma fossa, ou ele está sendo dado um destino que não seria o mais adequado, tá? Então, beleza. A prefeitura talvez até fez o sistema de coleta, coletou. Agora, para onde que vai esse esgoto? Tem que ir para uma estação de tratamento, essa é a ideia. Na boa parte das vezes, isso aí não acontece. Porque, olha lá, o volume de esgoto coletado e volume de esgoto tratado. Então, nem tudo que foi coletado vai ser tratado. Se a gente for pegar aí, ó, esse volume de esgoto que está tratado, se comparar com o volume de esgoto que foi gerado, né, que foi coletado pela rede, então, isso aí corresponde a aproximadamente 5,4%. Então, quer dizer, 54% é o total de esgoto que vai ser realmente tratado, com base no que é coletado. Pouquinho mais da metade. Então, 45% do esgoto coletado, ele ainda vai ser dado um destino que não é o tratamento. Que destino seria esse? Geralmente é um esgoto lançado diretamente nos rios sem tratamento, tá? Então, já se coleta muito pouco. Já não tem tubulação e rede ligada das casas para a rede de coleta. E quando se tem, essa coleta ela acontece e ainda vai isso para algum lugar que não é a estação de tratamento, tá? Na maior parte das vezes, é feito já o lançamento direto dentro dos rios, dos córregos, sem estação de tratamento. Então, 54% desse esgoto coletado, ele é tratado. Os outros 45% será um esgoto que não vai ter nenhum tipo de tratamento. Então, essa é uma outra questão. Se a gente for pegar lá do início de todo esgoto gerado e se for pegar lá do início de todo esgoto gerado e ver só o que é tratado, dá em torno de 3%, tá? Somente 3% de tudo que é gerado acaba sendo tratado. Então, são valores aí bastante alarmantes que a gente pode colocar, que não agrada muito, né, que não são valores muito aceitáveis, vamos dizer assim, a nível de Brasil. Então, a gente está entre os piores índices do Brasil, tá? Não é os piores da região norte, porque a região norte tem lugar pior que aqui ainda, mas estamos entre os piores a nível de Brasil. Vamos lá começar, então, a nossa aula. O que é saneamento, né? A gente já comentou um pouquinho na aula passada, seria o quê? Todas as medidas ou atividades que visam preservar o ambiente com o objetivo de prevenir doenças e melhorar as condições de saúde. Então, a ideia de saneamento é isso, que a gente vem comentando e vem falando. Eu vou fechando aqui porque tem gente entrando. Beleza? Com relação ao saneamento básico em Rondônia, a gente acabou de fazer uma prévia para vocês que a coisa não está tão legal assim. No entanto, né, como a gente comentou, é algo bom para vocês, como engenheiros, atuar nessa área, porque é um grande mercado de trabalho. Tanto na área de saneamento básico, o que é saneamento básico? Água tratada, esgoto tratado e coleta de lixo, quanto também na questão da parte da entrega do lixo, que é os aterros sanitários, que é um outro ramo aí, que também pode ser pensado, tá? Que pode ser trabalhado. Bom, saneamento básico, como a gente comentou, água, esgoto e lixo, tá? Quais são outras medidas de saneamento que a gente pode colocar, né? Controle de animais, tá? Isso aí é algo que os centros de zoonoses, né, das cidades tentam fazer esse controle com base em formas de captar esses animais. Então, controle de animais, seja animais, cachorros, cavalos, animais soltos, né? Controle de vetores, isso aí é fato também. Muitas vezes a gente vê aquele caminhão da fumaça, a caminhonete da fumaça passando. Antigamente via-se mais, hoje em dia, não sei o que acontece aí, aqueles produtos, alguns
Diziam que não eram produtos nocivos à população, mas dificilmente vai ter alguma coisa que não é nociva, né? Então, hoje em dia, a gente não vê tanto esses caminhões, esses carros que passavam pulverizando a cidade. E, geralmente, pulverizava nesse horário à tardezinha, né? Das 5h30, 6 horas da tarde, que é o horário onde a maior parte desses insetos vetores, pernilongos e esses animais que causam doenças nas cidades, eles acabam se sobressaindo, tá? Outras medidas de saneamento que a gente coloca aí é a questão de higiene e desinfecção de instalações. Então, essa é uma outra área também de trabalho, né, onde alguns se especializam nisso, que é a questão de dedetizações, né? A tal da dedetização é uma palavra que vem lá do antigo produto usado muito pela SUCAM, pelos sistemas aí de limpeza de cidades, que era o tal do DDT. O DDT é um inseticida muito potente que tinha na época e, inclusive, causa câncer pra caramba, né? Então, na época, usava-se a palavra dedetização como um prefixo da palavra do DDT, que é esse inseticida. Hoje, a palavra dedetização ela é ainda empregada, como quando se fala em desinfectar uma área, mas o correto é se falar insetização, que é matar insetos, tá? Com relação ainda à questão também de roedores, né? Então, existe também o controle de roedores por parte de algumas cidades, ratos, baratas, então tem cidades aí no Brasil e no mundo que introduz geralmente produtos químicos, né? Raticidas e produtos para matar esses animais. A questão de higiene e vigilância de alimentos, né, algo que também é muito colocado. Isso aí, quem trata dessas questões é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que trata dessa questão de higiene dos alimentos, juntamente com vigilância sanitária das cidades, vê a questão de produto vencido e coisa do tipo. Então, tudo isso aí são medidas para evitar doença nas pessoas. Quando a gente fala de saneamento, não é só pensar em água, esgoto e lixo, não. Tem todas essas outras questões de outras formas aí de saneamento, que também características de você limpar algo, limpar um local, melhorar, diminuir a proliferação de doenças. Então, sanear é isso. Saneamento ambiental, que envolve a questão de drenagem, né, e coleta de resíduos, isso aí envolve a questão dos aterros sanitários, como a gente já comentou. Proteção dos mananciais de água, que envolve a questão das matas ciliares, das nascentes, tem que ser protegidas aí, toda a proteção das chamadas bacias hidrográficas, né, então isso aí também é algo que protege as águas e, consequentemente, uma água de melhor qualidade é uma água mais bem tratada para a cidade, menos doença para a população. Coleta e armazenamento de agrotóxicos, isso aqui em Rondônia é uma realidade também, tá? Em Rondônia a gente tem um dos estados que tem que mais atua nessa área aí, e inclusive muito bem similar a estados de Santa Catarina, Paraná, com relação a essa questão dos agrotóxicos, ou até melhor que esses estados, né? Rondônia está entre os melhores aí. Aqui em Rondônia nós temos as centrais de recolhimento de embalagem de agrotóxicos e os postos de recolhimento, né? Então, por exemplo, aqui em Paraná tem um posto de recolhimento que fica aqui acho que no quilômetro 5 ali, entrando ali para dentro, ali para o lado da Gramazon, ali tem um lugar que recolhe as embalagens. Em Ouro Preto tem, todos os municípios têm os postos de recolhimento. Junta todas essas embalagens agrotóxicas, manda lá para Cacoal, onde tem a central de recolhimento que amassa, faz todo o processamento dessa embalagem e manda para fora. Coleta e tratamento de resíduos industriais, né? Então, isso aqui é outra coisa que existe muito na nossa região. Nossa região trabalha principalmente com frigoríficos e laticínios, né? Os dois resíduos mais abundantes aí que a gente pode colocar aí de indústria. Claro que existe outras indústrias, indústria têxtil, indústria, resíduos na área de saúde, resíduos na parte de alimentos, enfim, tem esses outros resíduos aí que são também feitos sistemas de tratamento aí e devolução desse resíduo da forma mais correta. Aqui em Rondônia a gente tem o órgão que é a SEDAM, que é a Secretaria de Meio Ambiente, que ela vai nessas empresas fiscalizar como é que está sendo essa coleta. Inclusive, um dos órgãos mais corruptos de Rondônia é a SEDAM, onde mais tem empresa que é autuada por não estar fazendo a coisa da forma correta e fiscais sendo pagos para não
denunciar a empresa ou para não seguir à frente, porque muitas vezes, quando se fala em área ambiental, coloca uma coisa que é cobrada, mas não se dá a devida importância, porque acredita-se que não vai impactar diretamente nas pessoas, e é algo que mais impacta, né? Uma água de má qualidade, um resíduo tóxico aí, às vezes um resíduo tóxico dentro de um rio impacta aí em milhares e milhares de pessoas quando se pensa que não está impactando. Eu tive visitando o frigorífico lá em Pimenta Bueno, o JBS em Pimenta Bueno, e a gente conheceu todo o sistema de tratamento deles lá. A princípio, eu vi que era algo bem interessante, o tratamento, as lagoas, né, porque o frigorífico tem 3 águas para ser tratado, né, tem a tal da linha branca, linha verde e linha amarela, que a gente chama, que é colocado. Linha branca, linha verde e linha vermelha, né, linha amarela não, falei errado. Então, a linha branca que é colocada, que eles falam água branca, é aquela água de sabão, que lava as coisas e tal. Essa daí é uma água que vai para um esgoto separado de uma água, por exemplo, da linha verde, que é uma água que é da barrigada do animal, aquela parte que corta e tira ali o capim que o animal come, que fica ali no rumen, no bucho do animal. Então, é uma outra água que é lavada, então vai aquela água verde com fezes e esses resíduos de capim de dentro do rumen do animal. Então, é a água verde. A água branca é aquela água do sabão, e por último a água vermelha, que é a água do sangue. Quando mata o bicho, desce o sangue, e então tem essa água vermelha. Então, cada água tem um tratamento diferente. O que a gente pode observar é que o frigorífico faz o tratamento lá, a gente imagina que está correto, porém, nesse mesmo dia, eu estive lá visitando esse frigorífico aí, uma das águas, que é a vermelha lá, aparentemente ela não estava sendo bem tratada. Não sei se é os produtos que eles estavam jogando lá ou coisa do tipo. Então, essa água ela era descartada dentro da lagoa de tratamento, tinha um certo mau cheiro, e quando a gente via o cano que mandava ela lá para o rio, ela envermelhava, deixava a água do rio toda esquisita, assim, já logo de cara. Então, você observava que era uma água que não estava bem tratada, porque ela estava com mau cheiro e ainda caía dentro do rio de uma forma muito... que a olho nu, não precisa nem de ser especialista na área, não precisa nem de fazer análise daquela água para saber, dava para ver que aquela água não estava bem tratada. Então, a gente sabe que muitas vezes essas coisas acontecem no estado, uma água maltratada, mas quem devia ir lá fiscalizar é o órgão ambiental. E muitas vezes o fiscal vai lá, o gerente ali do frigorífico, ou quem o responsável ali, agiliza lá e ajeita para o frigorífico não tomar multa e deixar por isso mesmo. Então, a gente sabe que isso acontece, infelizmente. Bom, com relação à coleta de resíduos industriais, é isso. Com relação aos objetivos, né? Então, sempre, o objetivo do saneamento é prevenir doenças, melhorar a qualidade de vida das pessoas, aumentar a produtividade dos ecossistemas, dos sistemas e das empresas, né? Tornar algo melhor. O que a gente coloca também é que as empresas, ao não fazer os sistemas de tratamento, elas estão deixando de gastar com algo que é tratamento e ganhando mais dinheiro com outras coisas. Por quê? Se você não gasta dinheiro com o tratamento, vamos colocar esse frigorífico mesmo aí que a gente citou. Um frigorífico que ele não está gastando dinheiro com tratamento, ele está, vamos dizer assim, embolsando esse dinheiro que deveria gastar. Ou seja, ele está deixando de gastar com produtos e tudo mais. Automaticamente, apesar de que parece ser um impacto ambiental direto ali na água, mas não é só isso. A água suja que está sendo jogada no rio tem um impacto direto aos peixes, à fauna, à flora e tudo que está ali no rio. Só que também essa água de má qualidade, ela continua descendo o rio abaixo. Lá mais à frente pode ter alguém que vai coletar essa água, um produtor vai usar para irrigação, ou uma cidade que vai tratar essa água para a população consumir, e por aí vai. Então, os gastos com o tratamento dessa água depois, posteriormente, para quem está pegando essa água, vão ser maiores. Então, aquela empresa está jogando o produto, ela está economizando para ela e está aumentando o gasto para o outro que precisa dessa água também. Então, acaba sendo algo muito incoerente e ruim. E hoje, nos dias atuais, né, existe um outro objetivo, que não é só isso que a gente está falando, que é a questão da pandemia do Covid, né? Todo mundo sabe aí que agora, mais do que nunca, que a gente tem que estar aí ainda mais lavando mão, cuidando, limpando,
não falando perto das pessoas. Então, hoje apareceu uma outra forma aí de prevenção de doença, que, inclusive, foge disso aqui que a gente está falando. Saneamento básico no Brasil nos anos de 2014 para 2015, né? Então, aqui, ó, 60 milhões de pessoas sem saneamento básico ainda, tá? Isso representa aí quase que mais de 30% da população. 10 milhões não contam com coleta de esgoto, tá? Então, é outra característica ruim, tá? 16 milhões não tem coleta de lixo da população brasileira. 3,5 milhões de casas não têm água encanada, que dá em torno de 15 milhões de pessoas. 1/3 dos municípios com menos de 20 mil habitantes não tem água tratada. Então, isso é fato, isso é algo que vai ter que ser arrumado com as leis que surgiram, mas é algo que gera também muito trabalho, muito serviço e muita obra aí para quem tiver formado e especializado na área. Dentro do meio rural, 20% não tem rede de abastecimento, tá? Então, isso aqui é algo que é normal até dentro da área rural, né? Como a gente fala assim, mas lógico, meio rural, a pessoa vai ter um poço e uma bomba. Não, mas aí é abastecimento. Quando você tem um poço e uma bomba, é abastecimento. Existe gente no meio rural que não tem nem isso. Vai coletar água no rio, vai lá, que nem tem muito no Nordeste, aquelas pessoas que vão lá com o jumento lá no rio, traz água dentro daqueles tambor e traz para casa. Então, isso aí acontece muito, principalmente em regiões áridas aqui no Brasil, lugares secos. 75% do esgoto urbano não tem qualquer tipo de tratamento. Olha só, o esgoto coletado ainda não tem tratamento. Então, acaba que fica eles por elas, né? Está sendo coletado, mas não está sendo tratado. Então, 25% somente é que acaba sendo tratado. 65% dos municípios depositam lixo a céu aberto, que é os famosos lixões. Somente, então, 35% já tem o destino correto do lixo, que é o aterro sanitário, ou outras formas de mandar esse lixo, como incineradores e coisas do tipo. O Brasil desperdiça aí mais de 40% de água tratada. Então, é outro fato que é preocupante. 40% de água tratada. E se a gente for ver a nível de Brasil, Rondônia é 50%, gente. Rondônia é mais do que essa média nacional. 50% está de Rondônia, da água que sai da torneira, que sai da estação de tratamento de água, vai para as casas, metade fica no meio do caminho. Como isso? É gato, é estouro de cano, vários sistemas aí que estão mal feitos e acaba desperdiçando essa água. 40% da água tratada no Brasil não chega ao seu destino. No caso de Rondônia, é mais do que isso, é 60%. Os piores municípios de Rondônia é Alta Floresta, se não me engano, eu até posso olhar lá no artigo que eu li, e acho que só Alta Floresta ou é Alvorada? Acho que é Alta Floresta. Alta Floresta, 234 litros a cada 1.000 litros, somente 23% chega na casa das pessoas, ou seja, 230 litros chega. Você pegar 1.000 litros, somente 230 chega, 23%. Porto Velho é algo em torno de 70% também que é desperdiçado no meio do caminho. De cada 1.000 litros, somente 300 litros chega para as pessoas. Na maior parte das vezes é gato, que tem muito gato nessas cidades aí. Então, o Brasil e nós em Rondônia ainda mais desperdiçamos muita água nessas questões. Consequências, né? Então, as doenças em geral, as diarreias, verminoses, né? Muitas pessoas internadas, crianças abaixo de 10 anos por falta de saneamento, porque pisa, tem contato direto, anda nessas águas. Então, isso é algo muito preocupante. No ano de 2000, 30 pessoas morreram por dia, né, por doenças associadas, e nessa época ocorreu mais morte do que a AIDS, né, a questão da falta de saneamento, cólera, dengue, todas essas questões aí que acaba que o saneamento traz de ruim. Eu tenho um colega aqui de Paraná, que ele é médico, que ele fez uma pesquisa, ele pegou dados climatológicos daqui da região, que ele tem uma estação meteorológica aqui dentro da cidade, ele montou, e ele fez essa relação de meteorologia com índices de dengue aqui em Paraná. Fez um trabalho. Então, ele se formou médico e a pesquisa dele foi em relação a isso. Então, ele juntou dados climatológicos de chuva, de seca da região, ele juntou os índices dos anos, né, de dengue, e chegou numa conclusão que é a seguinte:
Aqui em Paraná, ele observou que os anos de maior porcentagem de chuvas, tá? Por ter mais chuva, houve um pouco mais de acúmulo de água. Então, houve um ligeiro aumento também dos índices de dengue. Até aí, tudo bem. Tá tranquilo, acho que a gente imagina, né? Se tem mais água acumulada, probabilidade de maior quantidade de chuva. Só que também, um estudo que quase não se fala muito, é com relação à água parada. Então, existe muita água parada, que nem vocês estão vendo nessa imagem aí, ó, em áreas que nem está na época da chuva, mas tem água parada. Água de esgoto exposto, água de tubulação que fica exposta, que estoura. Então, ele chegou à conclusão de que, mesmo nos períodos secos do ano, tinha alguns bairros da cidade que tinha muito índice de dengue. E aí, quando foi analisar e ver o porquê, foi ver que são os bairros mais pobres da cidade. Então, essa questão do saneamento, da dengue e das doenças estão muito relacionadas à questão financeira das pessoas. Pessoas mal protegidas, com falta de água, com falta de saneamento, com uma água de má qualidade, com lixo na porta, todas essas coisas acumulam mais água, uma água mais nojenta, com probabilidade maior de causar doenças, e uma delas foi a dengue. E essa história de que dengue só fica em água limpa não existe mais. Já tem mosquito aí que reproduz em água suja do mesmo jeito, ele já foi se adaptando. Então, não tem mais essa questão só de que dengue fica em água limpa. E tanto é que o estudo ele provou isso, que os bairros mais pobres, com acúmulo de água lá, de tudo quanto é jeito de água velha, ficava lá dentro de poça, e água velha nojenta que corre na porta da casa, isso aí que também causa dengue, e ele chegou à conclusão disso. Então, isso tudo está entre as principais causas de mortalidade, né? De 15 a 20 crianças de 0 a 4 anos morrem por dia por doenças associadas. Então, é um estudo mais antigo, porém, que hoje ainda temos valores próximos a isso. 66% de internações relacionadas junto ao SUS, né? Tudo isso relacionado à falta de tratamento de água e esgoto. E aquilo que a gente comentou na aula passada, R$1 investido em saneamento básico pode economizar até R$5 em tratamentos de saúde. Ou seja, é um investimento que os prefeitos, os governos e o presidente têm que ser feito hoje, investir em saneamento hoje, para que no futuro esse gasto com saúde seja menor. Alguém quer falar alguma coisa aí? Pode colocar. Se vocês falarem no chat, eu não consigo ver, tá, gente? Eu estou colocando a aula aqui, aí eu fico sem ver se caso alguém comentar alguma coisa aí no chat. Mas até agora, acho que ninguém colocou nada, não. Bom, que eu tenho que ficar fechando para conseguir ver. Dando sequência, a gente fala um pouquinho da água no mundo, né? Então, o mundo, a gente sabe que tem uma boa parte da água que é salgada, uma outra parte que é água em geleiras, e essas porcentagens vão só caindo. E a água doce mesmo, que está disponível nos rios, que é essa água mais fácil que a gente coleta, corresponde somente a 0,0009% do total de água do mundo. Então, é muito baixo esse valor. Ainda deste total, apenas 2,4% são água doce. Então, das águas dos rios, né, a gente tem aí muito pouca água doce. Apenas 0,2% estão em lagos e rios que abastecem as cidades. Então, nem toda a água de rio que está ali para a gente usar, que está ali disponível, ainda está o rio passando ali perto daquela cidade, está o rio próximo. Em Ouro Preto, Rio Boa Vista, Jaru, Rio Jaru, de Paraná, o Rio Urupá aqui, que o sistema da cidade vai lá e coleta água, mas tem cidade que não tem rio que passa perto para poder coletar água. Então, como é que vai ser feito? Então, se o rio é o jeito mais fácil de coletar água para abastecer uma cidade, tratar essa água e mandar para a população, ainda tem muito desta água que está ruim, características ruins. Grande parte dessa água ela pode estar poluída. Apenas 0,02% estão em rios e lagos que abastecem as cidades. Então, aqui em Rondônia, a água da Caerd e do SAAS, né, que a gente tem. Só para a gente colocar aí, 80% da água é captada de rio, da cidade de Rondônia, certo? Então a gente tem Caerd e tem SAAG, né? Essas duas empresas aí que mandam água para as populações nossas. 80% da água vem de rio. Rio, barragem e algum lago que é captar essa água. 20% é da onde?
é águas de poços subterrâneos, tá? Alguém pode me dar um exemplo de uma cidade aí que é captado água de poço, que não é de rio, aqui em Rondônia? Vocês conhecem algum? Pode me falar aí. E aí, gente? Alguém pode me dar um exemplo aí de alguma cidade que vocês acham que não é água de rio e sim de poço? Poço tubular profundo, ou famoso poço artesiano, que não é bem artesiano, tá? O pessoal chama de artesiano, mas o nome certo é poço tubular profundo, que a gente tem aqui em Rondônia. Qual será o município que não é água de rio? Vou deixar a pergunta para vocês responderem aí, tá? Vocês vão pesquisar e vão me falar aí. Quais são os municípios de Rondônia que não tem água de rio? Que tem que pegar água de poço, tratar e mandar para a população. Acho que eu até comentei na aula passada, hein? Quem estava na aula passada, lembra aí. Vamos, gente, eu quero vocês falando aí, interação, hein? Eu vou ficar aqui falando aqui, não escuto ninguém falar, eu acho que está todo mundo sumido aí. 20%, então, da nossa água de Rondônia é captada por mananciais, por poços subterrâneos, tá? Então, para a gente resumir, quais são as etapas de um processo de captação? Então, existe o quê? Primeiro, o bombeamento, né, que é a captação da água, depois vem o armazenamento, que isso vai ficar dentro de uma lagoa, de um local onde é armazenado. A partir do armazenamento, inicia-se os tratamentos, tá? E, por último, a distribuição. Então, capta, armazena, trata e manda para as pessoas, tá? Em geral, é isso. Quais são as etapas do tratamento? Então, a gente pode colocar aí, vamos falar mais sobre detalhadamente, mas primeira etapa é a floculação. O que é a floculação? Em resumo, são adicionados produtos químicos que faz com que junte partículas sólidas. Essas partículas sólidas, elas vão flocularem, tá? Elas floculam, se unem e decantam, descem, tá? Então, aquela água suja, meia barrenta do rio, folha, partículas grosseiras, elas são unidas com os produtos, tá? Um produto muito usado é o sulfato de alumínio, sulfato de ferro. Então, esses produtos, ao serem adicionados, eles juntam as partículas e decantam a sujeira. E deixa essa água mais de cima, que vai ficar limpa e vai passar para outra lagoa de tratamento. Então, primeiro vem a floculação, que é a união das partículas sólidas, essas partículas argilosas em materiais, sedimentos que estão solúveis ali dentro da água. A floculação, basicamente, é a união dessas partículas. Então, o produto químico tem a característica de juntar essa sujeira. Depois vem a decantação, que, basicamente, quando essa sujeira se junta, ela tende a descer por diferença de densidade. Então, o peso das partículas unidas, elas acabam descendo. Antes estava tudo solta, solúvel na água, agora elas se juntaram e decantam. Quem tem piscina em casa aí já deve ter feito esse processo, é a mesma coisa. Claro que na piscina você faz isso de forma rápida ali, né? Mas, a princípio, o processo é o mesmo, né? Floculação, você adiciona o produto para a sujeira juntar. Vai ter a decantação, que é aquela sujeira que vai lá para o fundo da piscina, e automaticamente depois você pode estar passando aquele rolo para sugar e tirar a sujeira, vai sair aquela água suja do fundo. Depois da decantação vem a parte da filtração, tá? Então, a água vai ficar sendo passada por um filtro, então vai cair nesse filtro, o filtro costuma ser um filtro de areia, carvão ativado e pedra, então o filtro tem essa característica. Então, a água ela vai passando por etapas. Primeiro ela flocula, junta as partículas sólidas, aí decanta a sujeira, aquela água mais limpa de cima vai para o filtro, e lá no filtro é onde vai passar e tirar aquelas impurezas menores, aquela sujeirinha que ainda está solúvel na água, vai ser limpada pelo filtro. Todo esse processo que a gente falou aí é o processo chamado de clarificação, tá? É deixar a água clara, mas ela ainda não está desinfectada, ela ainda tem que passar pelo processo de desinfecção, que é a adição dos produtos para matar os micro-organismos maléficos que podem estar nessa água, como coliformes fecais, bactérias e organismos ruins para a saúde humana. Então, aí está o processo de clarificação, é a filtragem da água, tirou a sujeira, filtrou.
Após a filtração é que vem ainda, essa água ainda não vai estar pronta para o consumo. A gente, muitas vezes na zona rural, quando pega a água de um poço, é até aí que o pessoal usa, né? Pega a água do poço, passa por um filtro, às vezes um filtro na torneira ou um filtro aqui de barro, mas essa água não estaria pronta para consumo. Algumas pessoas pegam essa água do filtro e fervem para tá matando as bactérias. É um procedimento de desinfecção dessa água com base no calor, ou seja, uma desinfecção física com o calor. Mas, em geral, existe a desinfecção, que é a cloração ou a fluoretação. Cloração, a adição do cloro, e a fluoretação, a adição do flúor. Que aí essa água vai estar apta a ser consumida para a população após a desinfecção. Claro que essa água ela tem que ser passada em laboratório para fazer as chamadas análises físico-químicas, né? E os exames bacteriológicos. Nas análises físico-químicas é para saber se não tem sujeira, se não tem graxas, resíduos solúveis e elementos químicos maléficos à saúde humana, como alguns metais pesados. Então, essa é a parte físico-química. A parte bacteriológica é a análise onde se vê se não tem bactérias, coliformes fecais, fungos, protozoários ainda dentro dessa água, para se ela foi limpa mesmo e se realmente essas bactérias, esses micro-organismos não estão presentes. Então, é feita a análise laboratorial. Essa análise laboratorial é comum, o correto é ser feita todos os dias em estações de tratamento. Tá? Em piscicultura, por exemplo, que também faz uma análise de água, costuma ser feita, ou em grandes pisciculturas, que se tem um monitoramento bem preciso da água, é toda semana. Em aterros sanitários, também toda semana. Então, aquela água do lençol freático, para saber se não está indo contaminante para a água. Então, todas essas análises, tem as normativas, as leis que dizem qual é o período e a frequência que tem que ser feita essas análises. Tá? Os laboratórios, né, aí geralmente os laboratórios podem estar dentro das próprias estações, né, de tratamento, ou às vezes são laboratórios particulares, mas na maior parte das vezes da cidade existem os laboratórios próprios. O que muitas vezes é questionável é a confiabilidade desses dados, porque quando uma vigilância ou algum órgão for fiscalizar esses laudos, se tiver algo ruim, pode ser que também esse laudo pode ser emitido um laudo falso, para que essa empresa não seja punida por isso, tá? Quando o laboratório é próprio. Então, tem que seguir alguns critérios, a água tem que estar dentro de um grau de potabilidade aceitável, de acordo com as resoluções CONAMA e as resoluções das secretarias de meio ambiente e aquilo que é estabelecido também pelo Ministério do Meio Ambiente. E para a gente encerrar aí, falar um pouquinho sobre a diferença de uma água poluída para uma água contaminada. Qual que é a pior? Tá? O que é pior, água poluída ou água contaminada? Claro que a água contaminada é a pior, tá? Só para a gente colocar aí em resumo. Água poluída é o quê? Como conceito, é uma água que apresenta alterações físicas, como cheiro, turbidez, cor ou sabor. Então, é uma água que tem alguma característica ruim nesses aspectos. Cheiro, turbidez é a questão da quantidade de sólidos, tipo argilas e tudo mais, que acaba alterando a sua cor também e o sabor. Normalmente, a alteração física é consequência de contaminação química, tá? Geralmente devido à presença de substâncias como elementos estranhos ou tóxicos. A água contaminada já é aquela água que contém agentes patogênicos vivos, tá? Bactérias, vermes, protozoários, vírus, tudo é tipo de tranqueira vai estar ali na água contaminada. Essa água não é potável e logo não deve ser utilizada. A água poluída, ela tem características ruins, né, mas são características mais físicas. A água contaminada são características mais de micro-organismos, né, então é uma água que tem que ser desinfectada para ser consumida. Nenhuma das duas, na verdade, é potável, mas a contaminada é pior. Aqui, um pouco das fontes de contaminação, né, todo mundo sabe, pode ter água contaminada de tudo quanto é jeito, e em nascentes, em poços, né, isso devido a despejos aí de formas errôneas, né, ligações domiciliares mal feitas, chuvas, enfim. Tem água poluída de tudo quanto é jeito. Com relação à qualidade da água, a água deve estar livre de micro-organismos patogênicos, né? Isso tem as resoluções, a gente vai comentar sobre isso daí. Deve atender à exigência das normas aprovadas aí pelas autoridades sanitárias, isso em cada país tem a sua. No Brasil, inclusive, é bem
Os padrões de qualidade são seguidos muito pelo o sistema da CETESB, que é a companhia lá e da Sabesp, que é a companhia lá de esgoto lá do estado de São Paulo. Então, o pessoal segue muito esses parâmetros aí, a nível de Brasil, todos os outros estados. O sistema com relação à quantidade, o sistema de abastecimento deve ser capaz de distribuir volume suficiente de água para satisfazer as demandas da população. Então, só para a gente ter uma ideia, em média, a população brasileira ela consome 216 litros de água dia. Cada pessoa tem esse consumo para você suprir as suas necessidades. Então, para lavar roupa, para comer, para beber, para tomar banho, para dar descarga, então o consumo médio por pessoa é esse, 216 litros dia. Claro que em grandes centros esse consumo é um pouco maior, em cidades menores e zonas rurais esse valor é um pouco menor. Mas, em média, é isso aí, 216 litros de água dia. Então, se for dimensionar um tanque, dimensionar um sistema de uma cidade para tratamento de água, tem que dimensionar pensando nessa população e pensando num crescimento ainda da população, tá? Tem que ver qual é o índice de crescimento da população, se esse índice permanece ou cai, e dimensionar o sistema para isso. Então, se Ouro Preto hoje tem, sei lá, 40 mil habitantes, tem que ser dimensionado um sistema que atenda 216 litros por pessoa dia, vezes 40 mil habitantes, né? Então, seria 216 vezes 40 mil, isso pegando pela média brasileira, e claro que esse sistema não vai atender só Ouro Preto hoje, ele tem que atender Ouro Preto aí no futuro. Vamos dizer que daqui 30 anos Ouro Preto esteja com 60 mil habitantes, então daqui 30 anos o sistema tem que ser dimensionado para isso. Daqui 50 anos, aí a coisa já muda, né? Então, já seria um superdimensionamento, aí tem que ser... Geralmente, as obras, em geral, elas são dimensionadas para atender de 15 a 30 anos uma necessidade. Se lá na frente precisar de mais, aí tem que ser feito uma outra obra em outro lugar, ou até mesmo uma ampliação daquela obra naquele mesmo local. Quantidade, então, é relacionada a isso. Hoje, para a gente captar água de Ouro Preto e mandar para a população, Ouro Preto é 40 mil habitantes, né, aproximadamente, aí, vezes 216 litros, então Ouro Preto hoje teria que mandar 185 mil litros para a sua população consumir. Isso se 100% da população pega a água de Ouro Preto, tá? Lembrando que, além disso, tem as perdas, né? Que a gente sabe que passa de 50%. Então, teria que ser dimensionado o sistema para o dobro. Então, o que é mais vantagem? Eu consertar o erro ou eu dimensionar um supersistema? O certo seria não ter desperdício, tá? Países do mundo aí como Japão, Inglaterra, Austrália, esses países têm perdas em torno de 6% somente. E eles ainda querem baixar para 3%, que acho que 6% é muita coisa. E a gente com 40% não está nem discutindo muito sobre isso. Então, é algo muito grande. Se você tiver que mandar 185 mil litros de água para a população de Ouro Preto, saiba que você tem que mandar o dobro disso, porque 50% está perdendo em algum lugar, em alguma parte do caminho. Então, seria mais de 360 mil litros teria que ser tratados por dia para ser encaminhado para a população. Cobertura. A água deve estar disponível para a população, já que é um elemento vital para a saúde. E a questão da continuidade, né? Deve existir um serviço contínuo, sem interrupções, que assegure água para a população 24 horas por dia. A gente sabe que mesmo na nossa região, com todo o volume de água nos rios que a gente tem, ainda falta água, que a volta e meia aí, as CAERDs da vida não entregam, tá? Eu digo CAERD porque a CAERD, ela tem um sistema pior do que o SAAI. Isso aí é fato. Onde tem SAAI, costuma ser um sistema de entrega de água um pouco melhor. Só que também é um sistema mais caro. Tá? Onde tem SAAI, acaba que a água da cidade é mais cara. Se você pegar Vilhena e Cacoal, o custo de água para entrega para a população é mais caro que aqui em Paraná. Eu sei porque eu tenho minha casa lá em Cacoal, que é alugada, pago água, vejo lá o valor da conta. Lá a conta de água, geralmente, sempre é acima de R$60, de 60 a 100 reais, né, quando eu morava lá. E hoje o inquilino está lá paga isso também. E aqui em Paraná, minha água vem aquela taxa mínima, de R$29, que eu pago aqui. Agora está vindo um pouquinho mais, em torno de 40 e poucos, que eu estou usando mais, por causa do jardim. Mas, enfim, é um valor ainda bem mais baixo do que de outras cidades, né, a CAERD, ela entrega um serviço mais ruim, mais... falta mais água, porém, acaba sendo um pouco mais barato também. Então, continuidade é isso.
Com relação a custo, né? Acabamos de falar aí, a água deve ter custo razoável que permita a população ter acesso. Então, eu acho que R$ 40 é muito barato para a gente ter água na nossa casa. Eu considero barato. É claro que alguém pode falar que não e acha que isso é caro, mas todo o tratamento de água ele é muito caro, né? Produtos e mais produtos são utilizados e são produtos caros. Quem tem piscina na sua casa já deve ter visto o custo que é para tratar uma piscininha pequena. Qualquer piscininha porcaria, quem tem na sua casa aí, vai ver que para manter ela limpa aí ao longo do mês, ela dá um custo, no mínimo, aí de uns 150, R$ 200 por mês. Qualquer piscininha pequena vai dar esse custo aí, tranquilamente. Então, imagine atender toda uma população com uma água de qualidade. Controle operacional. A operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema de abastecimento deve ser controlada para assegurar o bom funcionamento. Isso que é o grande desafio, né? As ligações erradas, os cortes, os estouros, a obra lá do vizinho que vai, um trator lá um belo dia e corta o cano e fica lá derramando água. Então, essas coisas a gente sabe que acontece, todo mundo vai lá, faz uma merda lá e deixa a merda feia. Então, é isso aí, gente. Por hoje, nossa aula encerra. A gente comentou um pouquinho, então, sobre essas questões do saneamento, falamos um pouco aí de toda a questão da parte operacional e do mercado de trabalho que vocês todos têm, certo? Então, o estado de Rondônia tem essa característica ainda de perder muita água, né? Como eu falei para vocês, 50% é a média da população de Rondônia, sendo o município aí de Alta Floresta o pior de todos, o que mais perde água, e também Porto Velho, os dois piores aí nesse cenário a nível de estado de Rondônia. Com relação às melhorias, elas devem ser cobradas pela população para que também os prefeitos, os órgãos públicos busquem engenheiros, né, e pessoas qualificadas para isso. O que a gente sabe é que já está havendo muitas licitações pelas prefeituras aí para esse tipo de trabalho. Então, cabe a vocês estarem se especializando e entendendo mais sobre o assunto. E, querendo ou não, essa disciplina está aqui para isso, para alertar vocês a buscar esse novo mercado de trabalho aí, que é um mercado bastante grande que está aí para vocês. Claro que a gente vai estar discutindo mais sobre, falando mais dessas questões de tratamento, dos desafios, das obras, das tubulações e tudo que tem que ser feito, beleza? Alguém quer falar alguma coisa? O professor. Pode falar. Eu já visitei uma estação de tratamento, só eles faziam todas as etapas, menos a filtragem. E a clorificação era já o gás, né? Usava o cilindro de gás direto na tubulação, já na distribuição, para não volatilizar, né? Certo. Só que eles não tinham o filtro de areia. Fazia tudo certinho lá com sulfato de alumínio e tal, né? Uhum. Mas eu não percebi lá filtragens, não sistema de filtro. Entendi. O filtro, ele é basicamente para eliminar aquelas últimas impurezas, né? Porque tem muita coisa que na floculação não consegue retirar. A floculação vai tirar aquela sujeira grossa e vai ficar muitas partículas, inclusive minerais de argila, de solo, que vai estar ali quase que invisível, solúvel na água ainda. E o filtro de areia, a água tem que passar dentro dele, eliminar essas impurezas junto com o carvão ativado, e então ele vai ter camada de areia, camada de carvão, camada de pedra. Então essa água vai drenar por dentro desse filtro, e aí vai sair uma água filtrada lá na frente, que aí depois sim aplica essas questões aí do flúor, né, dos outros produtos, que aí, como você falou, já é colocada dentro da água direto na tubulação para evitar essas perdas, né? Antigamente, então, usava muito a adição dos produtos, mas existe a perda. Então, para minimizar as perdas, joga dentro do sistema de encanamento, que é algo já uma coisa evoluída, mas a questão da filtração ela é algo essencial, sim. Mais alguma coisa, gente? Colocar aí. Você visitou aonde essa estação de tratamento de água aí? É Alta Floresta, mas Mato Grosso, né? Em Alta Floresta, Mato Grosso. Eu dava manutenção lá na captação, na estação de tratamento, na parte de bombas d'água. Entendi. Você mexia com a parte de bomba. Legal. Qual era a bomba que eles usavam lá? De quanto você vê?
150. Uns 80 mil habitantes hoje? Deve ter mais ou menos, né? 150 CV. 150 CV. Eita, pô, bomba grande. 400 milímetros a tubulação. Que beleza, hein? 400 milímetros? Nossa. 8 quilômetros de adutora. É doido. É longe o rio assim, de lá? Da estação de tratamento? Mato Grosso é Alta Floresta, Mato Grosso. Não, fala assim, o rio é tão longe assim para ter 8 quilômetros de cano? Isso, 8 quilômetros. Caramba, hein? Alta Floresta é depois de Colíder, né? Passa Colíder e vai reto para frente lá, né? Naquele asfalto lá, né? 160 quilômetros. De Colíder, né? Isso. Passa, eu já fui até Colíder, eu só vi a placa lá, Alta Floresta, mas nunca fui lá, né? Então, os parentes da minha esposa que moram para aquela região lá. Passa ali, eu fui até Colíder só. Mas é uma área, uma região, é um grande serviço, né? E que, como eu falei para vocês, né? É algo que eu digo que a parte de água até que não vai dar tanto serviço hoje de construção, que quase toda cidade tem sua estação já de tratamento, sua tubulação instalada, que dá muita manutenção, muita troca de cano, muita bomba que dá pau. Então, essa parte aí é algo que tem muito mercado também, né? Como você trabalha na área aí, já fez esse trabalho. Agora, a questão do esgoto, que eu digo que é um grande mercado de trabalho aí, que quase não tem em Rondônia. Então, isso é algo que vai ser gerado bastante ainda aí, vai ter muita demanda de serviço nesse sentido aí. Beleza, gente? Mais alguma coisa aí? Certinho? Então, tá bom. Eu vou só registrar aqui a presença de vocês, né? Então, pode falar, Darley, o que você quer falar aí? Não, senhor, tudo certo. Não tem dúvida, não. Tudo certo? Então, beleza. Vou registrar aqui a presença, né? Darley, Lígia, Matheus, o Leonardo, né? Da Solução Ambiental aí, Solução Automação Industrial. Leandro, isso. O André, o Sidney, a Valcíria, a Lígia e Paulo, né? É os que estão presentes hoje aí com a gente. Beleza? Então, era isso, gente. Com relação à atividade, né? Eu vou estar... essa atividade de vocês, eu quero que vocês façam aí uma resenha desse artigo. Então, são 3 resenhas dessa aula de hoje, tá? Eu quero que vocês façam uma resenha dessa nossa aula, que trata um pouco dessa questão de Rondônia, tá? Então, a aula eu vou mandar lá no YouTube para vocês, vai ficar disponível, vou botar lá em tarefas, lá no AVA. Então, vocês vão fazer uma resenha, a atividade de hoje é essa, vai ficar disponível por uma semana. Vocês vão fazer uma resenha da nossa aula de hoje e vão procurar quais são os municípios de Rondônia que não possuem sistema de coleta de água pelos rios. Quais são os municípios que pegam água de poços subterrâneos, profundos, poço tubular profundo. Então, é uma resenha dessa aula, desse artigo que eu coloquei para vocês aí, no WhatsApp, e aí vocês vão dar uma lida, entender mais sobre o saneamento em Rondônia, os problemas, as causas, o problema de doença que também está dando por causa disso, coisa do tipo. Hoje, querendo ou não, além de tudo, ainda tem a questão do Covid, que é outra preocupação que a gente tem que ter também, tá? Mas, enfim, com relação ao que está no artigo, a nossa aula e a questão das cidades, né, que não tem coleta de água com base nos rios, eu quero que vocês vão pesquisar e vão colocar tudo nessa atividade aí que está encaminhando para a gente. Beleza? Então, assim que terminar a aula, eu vou passar essa aula para o YouTube, vou estar postando lá, o artigo eu vou postar também, e as perguntas essas aí que eu falei para vocês. Vocês vão estar postando lá e fazendo essa resenha. Beleza? Então, é isso aí. Tenha uma boa noite a todos. Até semana que vem. Fique com Deus aí, tá? Boa semana para todo mundo aí. Eu, daqui a pouco, eu tô indo pegar um busão aí, descer para Porto Velho de novo. Ou de carro amanhã cedo, sei lá também. Mas é isso aí. Valeu, gente. Até mais. Tudo de bom. Valeu. Inclusive, eu estou indo numa reunião lá para tratar dessas questões de meio ambiente lá, com o pessoal da engenharia civil, e eu vou trazer algumas notícias para vocês semana que vem aí, do que está sendo discutido aí lá em Porto Velho. Lá também, então, vai ter muita obra nessa área de saneamento aí. Valeu. Até mais. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo de bom? Falou. Boa noite.
Valeu. Valeu, você. Até mais. Valeu, Matheus.